Na sua casa também tem esse problema aqui, ó, o piso todo velho, feio, já ultrapassado, talvez um piso já antigo aí com mais de 20 anos. Pessoal, tá na hora de mudar. E hoje eu quero te ensinar como fazer isso de uma forma bem simples e objetiva, sem precisar arrancar esse piso, porque ele está bom, só está feio. Vou te ensinar um passo a passo completo de como fazer um piso sobre piso, isso mesmo. Para de quebrar o piso aí e colocar um novo. Faça dessa forma que você tem certeza que além da economia, você também vai adiantar muito a sua obra sem sujeira. O primeiro passo é marcar a medida de onde vamos sair com o nosso porcelanato aqui. Na verdade, nós compramos um piso retificado, tipo porcelanato. E eu saio com ele na medida da porta, na direção da porta, porque é ela que manda toda a medida para o cômodo. Colocada a primeira peça aqui na frente, eu já estico uma linha até a parte do fundo, até a parte de trás. Ele vai ficar todo nessa direção aqui mesmo, porque é a saída da porta. Isso aqui é muito importante, porque nessa parte da frente e dessa lateral não pode ter recorte. Como eu encostei o piso já no canto da parede, aqui é apenas esticar uma linha nas pontas, para deixar ele nesse alinhamento, porque logo após agora é só esticar outra linha de acordo com a ponta desse piso. Assim, nós vamos verificar o esquadro para ver se esse cômodo ele está dentro do esquadro ou se ele está fora, e definir também qual é a parte que vai, infelizmente, ter que cortar a pontinha. Essa é uma técnica já utilizada há muito tempo, tanto para fazer piso sobre piso ou para colocar um piso normal na sua casa, tanto piso cerâmico quanto porcelanato. Agora, na outra ponta, eu faço aqui em forma de L, né, e coloco a linha também, sempre deixando a linha de ponta a ponta, tá bom? E o piso encostado também na parede. Lembrando que existem outras técnicas, mas na minha opinião essa aqui é uma das melhores, para você poder definir aí se o cômodo está no esquadro. Já vou te ensinar todos os detalhes e um passo a passo completo, mas se você quiser saber mais dicas como essa, se inscreve aqui no nosso canal e acompanha, porque toda semana eu estou trazendo dicas para vocês. Olha só a primeira linha que nós esticamos, ela tá bem certinho aqui no esquadro, tá? Tá vindo na ponta do outro também. Então, essa direção aqui do esquadro está perfeita. Eu posso seguir nessa direção, porque é na direção da porta também, onde não vai ter recorte. Agora, nessa outra parede, infelizmente, ele comeu aqui mais ou menos 2 centímetros do esquadro. Como eu tenho que seguir a direção aqui da porta, vou precisar arrancar esses 2 centímetros, mas não vai fazer tanta diferença, porque nosso piso ele tem 70 de comprimento. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Lembrando que para esse projeto, eu preciso utilizar uma massa piso sobre piso. Já estou preparando ela aqui. E olha só uma dica bem importante. Todo porcelanato e cerâmica, você tem que esfregar aqui uma esponjinha atrás, lavar ele por trás para retirar esse resíduo branco. Esse aqui é um grande vilão que depois, no futuro, pode atrapalhar aí e descolar a sua peça se ela não for bem aplicada, como vou mostrar a partir de agora. Lembrando que a nossa argamassa, o fabricante recomenda que pode ser aplicado um piso sobre piso, desde que não seja em áreas molhadas. Então aqui é um cômodo, né, que vai ser áreas secas, e o piso já está bem firme também, então não vai ter problema depois com estrutura. Retirei a linha onde vai ter o corte depois e deixei apenas essa linha lateral, onde serão todas as peças inteiras. Agora é um trabalho bem delicado, preste atenção para você não perder nenhum detalhe. Se por acaso você ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários, ou então reveja esse vídeo aqui, algumas partes, porque é importante. Eu vou te ensinar todo o passo a passo. Apliquei aqui a nossa argamassa no chão, e agora com a desempenadeira dentada de 10 milímetros, é só fazer os frisos, da mesma forma como se fosse no contrapiso. Nesse caso aqui, nós vamos seguir o nivelamento que já está ao próprio piso, então não precisa se preocupar tanto com isso, desde que o piso antigo já esteja no nivelamento. Outra dica importante é a seta que vem atrás de todo o piso ou porcelanato. Ele indica a direção que você tem que usar. Essa seta aqui está indicando uma direção, vou deixar ela para a direção da porta, assim todas as setas, todos os pisos vão ficar direcionadas as setas para a porta. Como aqui nós temos um piso de grande formato, então eu aplico 2 camadas, uma camada no chão e outra camada aqui na nossa peça. É só tirar aqui o excesso na lateral, e os frisos são na mesma direção, pessoal. É uma dúvida que muita gente tem. Os frisos hoje da argamassa, né, elas têm que ser aplicadas na mesma direção. Antigamente a norma dizia que tinha que ser em direções cruzadas, mas mudou isso. Fizeram um teste e viram que quando os frisos da argamassa estão nas mesmas direções, ele tem uma resistência melhor e maior. Lembrando que o nível aqui em cima é só para verificar se a peça não está fora de nível, porque o chão ele já está nivelado,
Então, como os frisos da argamassa já estão certinhos, vai seguir o nivelamento do chão, beleza? Outra dica importante que eu via muito meu coroa usando é quando o chão ele estava muito irregular, né, com alguns buracos. No caso do contrapiso, utilizar uma régua em cima. No nosso caso, como já tem um piso no chão, então não tem necessidade de utilizar a régua. Na segunda peça, eu faço o mesmo processo. Aplico aqui no chão, sempre deixando com uma camada bem irregular. Se for necessário, coloque, acrescente mais argamassa. Lembrando que o excesso que sobra um pouquinho ali na ponta tem que ser retirado para não secar. E agora sigo o mesmo exemplo do primeiro piso. É só acrescentar argamassa aqui com a seta direcionada para um dos cantos. Se tiver dificuldade em direcionar a seta, na parte de dentro, onde tem o esmalte do piso, você pode fazer um risco para você poder lembrar, não correr risco de esquecer mesmo. Sempre aplico a argamassa aqui numa quantidade mais generosa para depois tirar o excesso aqui com a minha desempenadeira dentada. Uma coisa que muita gente me pergunta é se pode utilizar aquela desempenadeira maior, né, mais grossa, para poder fazer uma aplicação só no chão. Não acredito que seja uma boa ideia, porque o porcelanato também é importante você passar a massa nele, para que se caso houver algum buraco aí no chão, ele consiga pelo menos ficar mais resistente. E olha só, um macete aqui com a marreta de borracha. A parte de trás dela serve para você verificar o alinhamento das peças. Isso se você não for utilizar um nivelador de piso, tá? Aqui nós vamos utilizar esse nivelador normal de 2 milímetros. Lembrando que a informação do espaçamento dos pisos vem na caixa do próprio fabricante onde você comprou o seu porcelanato. E novamente usamos aqui o nível só para poder confirmar o alinhamento mesmo. Como esse porcelanato ele tá bem certinho, bem alinhado, então eu não vi necessidade de comprar um nivelador de piso, apenas um nivelador normal mesmo. E agora vamos pegar as medidas aqui do canto para fazer o recorte. Não podemos esquecer de fazer o recorte de acordo com a nossa seta. E na hora de marcar, sempre deixa um espaço aí de mais ou menos uns meio centímetro, 2 milímetros ali do nosso espaçamento entre uma peça e outra no espaçador e mais 3 milímetros lá do canto, porque aí a nossa peça ela encaixa totalmente direitinho lá. Ah, e outra coisa, essa sobra aqui desse recorte não joga fora e não quebra, porque ela vai servir depois pro nosso rodapé. Feita aí as etapas anteriores, só aplicar aqui a argamassa na parte do piso e também no chão, e vai seguir desse mesmo modo. Se por acaso o seu piso for piso pequeno, talvez no máximo 30 cm por 30 cm, você pode colocar a argamassa só no chão ou só na peça. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a importância de utilizar a dupla camada. Vou arrancar uma peça dessa aqui para mostrar para vocês na íntegra como que ela funciona. Uma informação e uma dica bem importante que vai te ajudar a ganhar tempo na hora do rejuntamento é deixar essas flechinhas aqui dos pisos limpo, tá? Já passar aqui um preguinho ou a própria esponja mesmo para deixar ela toda limpinha aqui dentro. Porque depois, para poder fazer o rejuntamento aqui, precisamos esperar pelo menos 3 dias. Então imagina como que a argamassa fica depois de seca se você deixar aí essa parte do rejuntamento toda preenchida. Então vai dar um trabalhão danado. Então já deixa ela limpa para você ganhar tempo depois. E novamente na parte aqui do meio eu já faço do mesmo modo, né? Fazendo sempre utilizando aí a dupla camada e colocando dessa mesma técnica. Uma coisa que eu não passei antes, eu quero passar agora que eu acho que é bem importante, a utilização de uma ventosa. Uma ferramenta que talvez passa meio batido para os profissionais, mas ajuda muito. Ó. A ventosa, você consegue segurar a peça, se for uma peça maior, até 90 por 90, 1 metro por 1 metro, é bom você utilizar até 2. Ela ajuda tanto na fixação, quanto depois para você fazer a técnica do arraste, que é isso aqui, você pega o seu piso e arrasta ele de um lado para o outro, que aí os frisos eles tendem a se juntar melhor. Aqui eu estou usando um espaçador comum, porque já é uma técnica antiga, é como eu aprendi. Então, mas se você quiser, pode utilizar um nivelador de piso. Eu também já utilizei, é muito bom, ajuda muito aqui para poder adiantar a obra para quem tem pouca experiência e não sabe talvez utilizar um espaçador mais antigo. Se por acaso você não tem muita experiência, eu te aconselho você utilizar sim o nivelador de piso, porque ele vai ajudar a adiantar a sua obra aí e vai deixar mais certinho, porque tem muita gente aí que não tem experiência, quer fazer do modo tradicional, do modo antigo, e acaba deixando essas partes aqui do espaçamento da cerâmica ou do porcelanato muito afastado ou então muito irregular. Aqui, por ser um piso retificado, um piso totalmente certinho, alinhado igual um porcelanato, qualquer errozinho, pessoal, 1 milímetro, dá diferença depois no acabamento final. Talvez você já tenha visto já arrastar um móvel e o móvel ficar agarrando no piso. Então, infelizmente, é quando fica aí alguns milímetros acima, um piso fica acima do outro. Isso acontece por alguns motivos, não só a aplicação ali do porcelanato, do profissional, mas também por conta de um piso ser ruim. E olha só a importância da dupla camada na hora de colocar o piso ou porcelanato. Como eu falei com vocês, ó, coloquei a parte de baixo, a parte de cima na mesma direção e ele tem resíduos que um colou no outro. Isso é importante porque depois não vai correr risco do porcelanato soltar. E assim a gente não corre risco também do porcelanato ficar oco
e nem ter parte também sem massa. Eu já fiz algumas reformas já que era frustrante, onde o cliente via, quando retirava ali o porcelanato saía quase que seco, porque a massa ficava só no chão ou na parede. E isso eu digo reformas recentes, não é reformas antigas, né? São reformas de pisos recentes. Mas para isso existem diversos fatores que pode ocorrer também do seu piso soltar, não só a massa, mas também a limpeza do seu porcelanato, do seu piso, a utilização de uma argamassa correta, o tempo também que você deixa ali a argamassa e utiliza a argamassa. Você sabia que para poder fazer a aplicação aqui, a colagem das peças, não pode passar de 2 horas e meia da argamassa pronta. Se bateu 2 horas e meia, se tá ali com um balde de argamassa ainda, pode jogar fora, porque senão depois vai soltar o seu piso. A quantidade de água também recomendada para colocar na argamassa, geralmente para cada 20 kg de argamassa é recomendado 4 litros, 4 litros e meio de água, mas aí na embalagem do fabricante já vem mostrando. Já peguei já algumas argamassas com aplicação de até 5 litros de água, então isso depende muito do fabricante. Claro que na hora da aplicação isso conta muito, pessoal. Se você colocar uma argamassa muito dura, muito rígida, depois ela não consegue colar bem. Mas é claro que existem outros fatores, sem ser a aplicação, que podem fazer com que o seu piso solte depois. Por exemplo, a umidade vindo do solo, ou então uma movimentação natural também da estrutura, ou movimentações de carros grandes na rua. Mas é isso aí, ó. Finalizamos a primeira etapa, que é a instalação de todas as placas aqui do piso no chão. Olha só, tudo certinho, bem alinhadinho. Agora vamos para a próxima etapa, que é o rodapé. O rodapé você pode comprar ali pronto, mas eu prefiro te indicar você utilizar a própria peça do porcelanato, porque além de combinar com o seu piso, você já tem a sobra aqui mesmo, então por que não utilizar? Aqui nós temos uma peça inteira, ela tem 72 centímetros mais ou menos, então eu corto ela aqui com 7 centímetros cada peça. Faço a marcação primeiro no meio para poder dividir a nossa peça e ficar fácil de cortar o restante. Agora é só ir fazendo as marcações e o recorte também de todas as peças com 7 centímetros. Mas Felipe, qual a medida ideal para um rodapé? Pode utilizar de 6 a 12 centímetros de altura, beleza? E olha só o dinheiro aqui que talvez iria ser jogado fora, né? Mas aqui na minha mão não, nós utilizamos para poder fazer o rodapé. A aplicação também é simples, só colocar aqui a argamassa na parede, tirar aqui o excesso, passar o friso aqui e depois fazer a mesma coisa também na peça no rodapé. E sempre fazendo a limpeza, tá, pessoal? Eu faço dessa forma porque assim eu não preciso esticar a linha e nem ficar utilizando régua, porque a nossa parede já está alinhada, então é só colocar a argamassa do modo correto. E para deixar ela também no esquadro e no prumo, só utilizar um esquadro aqui de acordo com o chão e colocando também aqui um espaçador na parte de baixo. O outro método seria esse, ó. Caso você não quiser fazer dessa forma, pode botar um por cada vez, depois esticar aqui a régua, deixando ele no alinhamento. E o rodapé vai seguir todo ele nesse método, mas sempre tomando cuidado aqui com o espaçamento entre um e outro. E lembrando também de colocar a massa na parte de cima dele, olha só. Assim você consegue proteger também o seu rodapé e também vai evitar que aquelas formigas apareçam depois. Sem contar também que o pintor agradece, né? Porque tem pintor que não gosta de mexer nessa parte do rodapé, então fica um empurrando para o outro. Aqui no nosso caso, como eu mesmo vou fazer a parte da pintura, então já ganho tempo aqui também depois na hora da pintura. Já estou finalizando, mas aproveita e deixa aqui nos comentários de qual cidade você nos assiste e o que você está achando desse passo a passo. Faria um trabalho desse na sua casa também? Já conhecia a técnica de colocar piso sobre piso? O bacana de aprender um passo a passo desse, por mais que você não for fazer, né, um trabalho desse na sua casa, pelo menos você já sabe como que é feito. Então, quando você for contratar um profissional, você vai conseguir entender e ver também se ele está fazendo tudo certinho para não tomar calote. E para saber mais dicas sobre obras, é só acompanhar a gente aqui e se inscrever no nosso canal. Passado aqui 3 dias, vamos começar a aplicação do nosso rejunte. Aqui você pode escolher utilizar um rejunte acrílico ou um rejunte comum. Só que o rejunte acrílico ele tem uma resistência maior, uma durabilidade maior também. O rejunte comum, depois de um tempo, ele pode ficar ruim. Mas aí você pode escolher. Mas também existe o rejunte epóxi, é o melhor que temos na atualidade, porque ele é 100% impermeável e também é um rejunte tem uma resistência muito alta e em relação à limpeza fica muito fácil também de limpar depois, trazendo a cor original do seu rejunte. Mas para fazer essa limpeza de um rejunte comum é só utilizar uma buchinha aqui e fazer a limpeza depois de 40 minutos mais ou menos. Agora uma técnica que é utilizada para qualquer rejunte é fazer a limpeza de forma circular. Claro que no rejunte acrílico você já tem que fazer a limpeza depois de alguns minutinhos e no rejunte epóxi tem que fazer essa limpeza na hora. Como no epóxi, na sua mistura tem um endurecedor, então em 1 hora ele já está pronto. Depois já vem fazendo a limpeza também. Ah, não caia naquela armadilha de fazer aquele rejuntamento aguado e espalhar aqui por cima com o rodo. Isso aí acaba com o seu rejunte e depois de alguns meses
com certeza ele vai soltar tudo. Mas é isso aí, ó, pessoal, finalizamos e ficou lindo, renovamos aqui esse cômodo fazendo esse piso sobre piso. Mas o que aí, o que você achou dessa ideia? Teria coragem de fazer um piso sobre piso na sua casa também? Se inscreve no canal, acompanhe aí, porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.